Muito bem. Então, bom dia, gente. Nosso 9º encontro. Hoje o tema é pranayama ou respiração pranayâmica. Isso significa que nós vamos fazer de pranayama uma técnica. Nós vamos usar essa técnica para transformar uma respiração normal numa respiração pranayâmica, ou ainda, para transformar uma respiração profunda e lenta numa respiração pranayâmica, porque o pranayama não é simplesmente respirar profundo e lento. Né? O pranayama ele implica em uma série de ajustes, uma série de variações, uma série de nuances que a gente vai colocando na nossa respiração, para que aconteça um tipo de respiração específico, um tipo de respiração de pranayama. Na linguagem do yoga, as inspirações vão passar a se chamar puraka, as expirações vão passar a se chamar rechaka. Tá? Então, como isso funciona? Antes da gente entrar na prática propriamente dita, eu quero falar um pouco de como converter a respiração na respiração pranayâmica. Então, como converter a expiração em rechaka e a inspiração em puraka? Bom, primeira coisa, as respirações começam a passar a ser profundas e lentas. Então, o nosso primeiro passo é tornar as respirações bastante profundas, bastante lentas, desde que isso não nos produza nenhum tipo de falta de ar, desde que isso não nos produza nenhuma urgência pela próxima respiração. Então, quando a gente encontra um ritmo onde é possível respirar profundo e lentamente, aí a gente começa a aplicar a técnica. Antes disso, a gente está tornando o nosso corpo preparado ou possível para que a técnica seja aplicada, porque se a gente começa a querer impor um tipo de respiração pranayâmica com a respiração ainda demandando, isso não vai ser possível nem vai ser saudável também. Tá? Então a gente precisa adquirir confortavelmente, tranquilamente, uma respiração profunda e lenta sem que isso seja um esforço. Nós conquistamos isso com algum tempo. Talvez esse algum tempo seja possível hoje, em minutos. Talvez esse algum tempo não seja possível hoje, e aí vai levar dias, semanas, meses, depende. Tá? Muito bem, depois que nós temos uma respiração suficientemente profunda e lenta, aí nós começamos a interferir de uma maneira mais específica nela. Então eu vou começar a falar da expiração. As expirações, elas começam a se tornar completas. E para elas se tornarem completas, nós vamos acionando abdômen e assoalho pélvico. Então nós vamos acionando, também podemos chamar de contraindo, mas é um tipo de contração que não é uma contração que causa rigidez. Então talvez ativando, acionando, engajando, talvez sejam palavras melhores para isso. Então, ao final das expirações, nós vamos recolhendo o abdômen, ativando o abdômen, recolhendo o assoalho pélvico, e isso vai produzindo um efeito. Se a gente contrai o abdômen, se contrai o assoalho pélvico, isso projeta, empurra uma pressão interna que empurra o diafragma lá para cima, e o diafragma pressiona os pulmões. E os pulmões se esvaziam com essa pressão do diafragma que vem de baixo, soltando o ar para fora. A gente já viu na aula de respiração que é o movimento do corpo que produz o movimento do ar. Agora, esse movimento do corpo é complexo. Mas nós temos dois músculos, ou dois conjuntos de músculos principais. Bom, um deles é o diafragma, talvez o principal músculo da respiração. Tem um outro conjunto de músculos que são os intercostais, esses músculos que ficam entre as costelas. Nós não queremos fazer força para fechar as costelas. Nós queremos deixar as costelas um pouco mais abertas e empurrar de baixo para cima. Esse é o jeito de soltar o ar quando a gente vai migrando para a respiração pranayâmica. E
quando a gente consegue, então, colocar essa forma de soltar o ar, nós vamos, então, convertendo a inspiração em puraka, que é a inspiração de pranayama. E então aquele abdômen e assoalho pélvico estão lá recolhidos, um pouco mais lá para dentro, né? Empurrados um pouco mais lá para dentro, resultando nesse efeito do diafragma ir lá para cima. Quando a inspiração começa a acontecer, o diafragma começa a descer. E quando o diafragma começa a descer, ele começa a querer empurrar o abdômen para fora. Começa a querer empurrar o assoalho pélvico para fora. Porque ele vai descendo, ele vai pressionando os órgãos internos e isso vai fazendo com que eles se espalhem para a periferia. E aí entra a ação da inspiração de pranayama, que é não deixar o abdômen ser expandido lá para fora. Então ele volta, ele não vai estar lá mais recolhido, ele vai voltar para a sua posição normal e aqui ele fica. E aí começa a acontecer uma coisa importante. Quando o diafragma vai descendo, a inspiração vai acontecendo, mas a parede abdominal não expande, né? Imagina, então a parede abdominal está lá, fixa, firme, ativada, a gente precisa colocar uma ação nisso. Tá acionado o abdômen, o assoalho pélvico também. E aí o diafragma começa a descer, começa a querer empurrar isso para fora, a gente não deixa. Começa a haver um aumento de pressão interna. Então começa a haver um aumento de pressão dentro da cavidade do abdômen. Esse aumento de pressão é um dos objetos da nossa observação na prática de hoje. E eu quero mostrar duas imagens para vocês. Aprendi a fazer isso hoje. Vou mostrar duas imagens para vocês para falar do efeito da pressão nessa parede. Então imagina todo o nosso cilindro do tronco, toda essa nossa parede que envolve o tronco, mas por dentro, né? Como se fosse a parte da pele para dentro, ou essa camada muscular para dentro. Bom, deixa eu pôr aqui, acho que vai ficando mais claro. É como se a gente fosse imaginar nosso corpo em tubos. Essa é uma figura esquemática do livro Anatomia Emocional de Stanley Keleman. É claro que o corpo não é assim, mas ele é mais ou menos assim e talvez a gente possa senti-lo de uma forma parecida com isso. Então, quando a gente vai mantendo, então imagina essa borda externa, estou falando aqui do cilindro mais externo, a gente mantém esse cilindro mais externo sem se expandir, firme. E aí vai descendo como se fosse um êmbolo, o diafragma como se fosse um êmbolo. E aí o diafragma vai descendo, esse cilindro ele permanece firme, vai havendo um aumento de pressão, a gente vai sentindo essa pressão nas bordas, nas paredes, em todos os lados. Não só na frente, mas nas laterais e também nas costas. E aí, o ponto importante que vai ser uma outra parte da nossa prática de hoje. Esse tubo interno é como se fosse a nossa coluna vertebral. Né? Como se fosse a nossa coluna vertebral, a gente pode representá-lo como se fosse a nossa coluna vertebral. E se existe uma pressão para fora, também existe nesse ambiente interno uma pressão na parede desse volume da coluna. Né? A coluna está atravessando no meio do corpo, a gente já tomou consciência dela, ela não está tão lá nas costas, ela ocupa um espaço dentro do corpo. Essa pressão é feita nas paredes, assim como essa pressão é feita internamente, de fora, né, para dentro da coluna vertebral. A gente também pode simplificar e olhar dessa maneira. Então é como se tivesse um tubo interno. Esse tubo a gente poderia usá-lo de várias maneiras, mas a gente pode usá-lo aqui para representar a coluna. Então se tem um aumento de pressão que empurra essas paredes para fora, também tem um mesmo aumento de pressão que aperta esse tubo interno, representado aqui pela coluna vertebral. Muito bem, talvez assim dê para compreender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer com essas coisas de pressões. Tá? Agora, o que é o prana? Né? O que é o prana? O prana, talvez no nosso momento aqui, no nosso
estudo, ele possa ser uma sensação. Então nada disso ajuda muito, né, se a gente não percebe. Então a gente vai treinando a nossa capacidade de perceber, treinando a nossa capacidade de sentir. Porque se a gente não sente, né, isso não serve muito para as nossas práticas. A gente vai aguçando a nossa sensibilidade a ponto da gente começar a perceber essas coisas internamente. Isso é uma das coisas mais importantes de pranayama, tá? Perceber esses efeitos, essas pressões, essas manipulações de pressão e esses movimentos que são produzidos pela respiração. Então, pranayama não é simplesmente uma prática respiratória, respirar profundo e lento, mas pranayama é usar a respiração para esses movimentos internos, é usar a respiração para essas pressões internas. Muito bem. Então vamos começar com a nossa prática. A gente vai começar sentados mesmo, por enquanto. A gente vai alternar algumas vezes entre sentar e deitar para não cansar a postura. Poderia ficar sentado o tempo inteiro. Se você quiser ficar sentado o tempo inteiro, pode ficar. Mas eu vou alternando, sugerindo momentos para deitar, para não cansar e a gente não perder, né? Não perder aquilo que é importante. Então começa se espreguiçando, começa fazendo alguns movimentos, começa trazendo a atenção para o corpo. Tudo parte desse corpo. É a partir do corpo que nós respiramos. Nós vamos adquirindo uma coordenação como uma técnica que vai manipulando o corpo. Quando você puder parar os movimentos e manter a postura sentada, imóvel, faça isso. E todos os momentos de hoje podem ser sentados numa cadeira também. E vai observando a sua respiração livre. A gente não começou a controlar ainda a respiração. Por enquanto ela é livre, ela é solta. Qual é o ritmo da respiração livre? Vá procurando relaxar a respiração. Então, nós começamos a aprofundar a respiração, tornar as respirações mais profundas e mais lentas. Mas não faça isso de uma vez. Vá fazendo isso aos poucos. A cada ciclo respiratório, um pouco mais profundo e um pouco mais lento.
As respirações são profundas, são lentas, vão se tornando cada vez mais profundas e cada vez mais lentas. Eu começo a fazer então com que as expirações sejam mais longas do que as inspirações. As inspirações são profundas e lentas, mas as expirações são ainda mais lentas. Não se preocupe muito com a forma como você preenche e esvazia esse espaço interno. Nós daqui a pouco vamos começar a interferir nisso. Mas por enquanto faça respirações apenas profundas e lentas da melhor maneira possível. Procure terminar uma expiração sem urgência pela próxima inspiração. Então nós começamos a converter a expiração em Rechaka, a expiração de Pranayama. Como é? Nós vamos recolhendo o abdômen, o assoalho pélvico, tornando essa expiração mais completa. Não porque a gente vai fechando as costelas, fechando de cima para baixo, se colapsando, não. Mas porque a gente vai empurrando de baixo para cima, sustentando uma postura alta, firme, leve, ascendente, antigravitacional. Perceba que o abdômen sendo recolhido e o assoalho pélvico também sendo acionado vai projetando o diafragma para cima. Então as expirações, mesmo sendo um momento de esvaziamento, esse esvaziamento é ascendente. Ele é empurrado de baixo para cima. Ele não é algo que a gente fecha de cima para baixo. Ele não nos leva para baixo. Ele nos leva para cima. E se as expirações foram se convertendo em Rechaka, a gente pode começar a converter as inspirações em Puraka. Então atenção no final da expiração. No final da expiração, o abdômen e o assoalho pélvico estão recolhidos lá para dentro. O primeiro passo da inspiração é deixar que eles voltem para a posição normal, mas aí eles ficam firmes, eles não se expandem mais do que isso. Então, o começo da inspiração, abdômen e assoalho pélvico voltam para a sua posição normal, e aí você firma e começa, então, a fazer como se você fosse direcionando um fluxo respiratório para o preenchimento desse espaço do abdômen, para o preenchimento dessa cavidade pélvica e abdominal. E aí você vai começar a direcionar um fluxo lá para baixo,
mas essas paredes do abdômen e do assoalho pélvico não se expandem para fora, resistem a esse preenchimento, e aí talvez você comece a observar um aumento de pressão. Claro que enquanto eu estou falando aqui, você está fazendo inspirações e expirações. Então, quando a gente começa a perceber que as inspirações, elas acontecem como quem vai direcionando um fluxo respiratório de preenchimento para essas cavidades do abdômen, do assoalho pélvico, mas elas resistem. Né? Então, a nossa inspiração, ela não pode ser profunda dessa maneira, porque o abdômen não está se expandindo. E é aí que a gente começa a engajar a parte torácica. As costelas se alargam, como a abertura de um guarda-chuva de baixo para cima, em todas as direções. As inspirações de pranayama, então, elas sustentam uma firmeza na região abdominal e se expandem na região torácica. A gente pode observar uma variação de pressão na região abdominal e também na região torácica. E depois que uma inspiração ela expande suficientemente a caixa torácica, começa a expiração, onde a primeira parte da expiração é deixar as costelas voltarem um pouco, voltarem para a sua posição normal. E aí você deixa as costelas aí nessa posição normal, não fica fazendo força para fechá-las. A força vem do abdômen e do assoalho pélvico, empurrando isso de baixo para cima. As inspirações são profundas, as expirações são lentas. As expirações continuam mais longas do que as inspirações. E não deixe que a expiração termine com urgência pela próxima inspiração. E se você não sente urgência pela respiração, você se sente com autonomia para manipular a respiração. Não podemos manipular a respiração se ela fica dando sinais de falta de ar ou de desconforto no corpo. E depois da próxima saída do ar, volta a deixar a respiração livre. E observe. A respiração está livre agora de novo. Qual é seu ritmo? Qual é a natureza da respiração agora? Como ela se compara com aquele momento inicial onde a gente observou a respiração livre?
sugiro que se deite de costas, a não ser que esteja muito bem, que esteja bem sentado, que queira continuar sentado. Você pode continuar se quiser. Mas se não, você se deita de costas. Quando se deitar de costas, deixa os pés apoiados no chão, os joelhos apontam para cima. Isso dá melhor apoio para as costas. Para a gente poder recomeçar um ciclo de conversão da respiração livre na respiração pranayâmica. Então a respiração está livre. Talvez ela se altere, talvez ela sofra algo pela mudança da posição do corpo. Deixa ela se estabilizar. E aí você começa a respirar mais profundo e mais lento. Não se preocupe ainda com as firmezas do abdômen. Vá respirando profundo e lento e tornando as expirações mais longas do que as inspirações. Procure aproveitar esse momento para deixar que a respiração se aprofunde quase que naturalmente. É como se você não fizesse esse aprofundamento respiratório. É como se ele fosse acontecendo, é como se você fosse permitindo que ele aconteça em você. Então vá permitindo que a respiração se aprofunde. Então, começamos a converter a expiração em Prechaka. Ou seja, vá recolhendo o abdômen e assoalho pélvico, empurrando o diafragma de baixo para cima, consequentemente empurrando os pulmões, soltando bem o ar, sem que isso implique num fechamento completo das costelas. Passa a converter as inspirações em Puraka. Depois de recolher bem o abdômen, o assoalho pélvico, a primeira parte da inspiração é deixar que eles voltem para a posição normal. E daí não se expande mais. Então não deixe o abdômen ser expandido lá para fora. Vá direcionando o fluxo inspiratório, como se você fosse preenchendo essa cavidade abdominal e pélvica. Como se você quisesse empurrar o abdômen para fora, mas sem deixar que isso aconteça. Então você leva fluxo respiratório para lá, como se quisesse expandir o abdômen, mas resista. E fica observando o aumento da pressão dentro do abdômen enquanto faz isso. E se você vai aprofundando as inspirações, além dessa pressão do abdômen, você começa a experimentar uma pressão torácica. O tórax se expande. Mas observa essa força interna como se fosse expandindo de dentro para fora. Um processo de preenchimento interno que alarga toda essa estrutura torácica composta de ossos, de músculos, de articulações, que expande tudo isso sem que a gente sinta
o esforço, a força. E as expirações continuam sendo longas e lentas, recolhendo o abdômen ao assoalho pélvico. As inspirações acontecem sustentando a firmeza da cavidade abdominal. E se envolva com essa pressão interna na parede interna que reveste o nosso tronco. É como se fosse da pele para dentro, é como se fosse nessa primeira camada muscular para dentro, empurrando de dentro para fora. E então, vá procurando ter uma percepção cada vez mais aguçada desse espaço interno e dessa pressão interna. Uma ação paradoxal, onde a gente vai querendo expandir, mas ao mesmo tempo não deixa. Quando soltar o ar da próxima vez, deixe a respiração livre. E a gente fica observando o efeito de pranayama sobre a própria respiração. Mudança no ritmo respiratório. Nos sentamos de volta. Quando se sentar, solta o tronco à frente e leva a testa na direção do chão. Se você já estava sentado, faça esse movimento também. Solta o tronco lá para frente. Alonga bem a musculatura das costas. E volte. E vá procurando adquirir conhecimento experiencial, percepção da área da coluna vertebral. Desde a pontinha lá do cóccix até o outro extremo onde o crânio se apoia. Toda essa extensão da coluna. Mas também o seu volume, o espaço que ela ocupa para dentro do corpo. Então, como naquele tubo que nós vimos na imagem, vá procurando tomar conhecimento, consciência
dessa borda da coluna. Como se fosse essa camada, essa parede externa da coluna. Pela frente, pelos lados, atrás. E talvez a gente consiga adquirir alguma percepção da coluna pelos músculos que ficam em torno dela. E para ajudar a gente a sentir esses músculos, leve os 2 braços estendidos lá para cima. Estenda, tracione, cresça. Fique observando a área da coluna vertebral. Volte. Observe a respiração livre. E se é possível perceber alguma relação da respiração com a área da coluna vertebral. Começamos a aprofundar a respiração. Pouco a pouco elas vão se tornando mais profundas e mais lentas. Pouco a pouco as expirações vão se tornando mais longas do que as inspirações. Então começamos a converter as expirações em Rechaka, recolhendo o abdômen e assoalho pélvico, empurrando o diafragma de baixo para cima. Perceba que essa ação talvez tenha já algum tipo de relação com a coluna. Quando você contrai assoalho pélvico e abdômen, aperta toda essa cavidade abdominal. E a gente vai convertendo as inspirações em Puraka, direcionando o fluxo respiratório, preenchendo a nossa cavidade abdominal, sem deixar que ela se expanda, resistindo a essa expansão, aumentando a pressão nessas paredes internas da cavidade abdominal e, consequentemente, aumentando a pressão nessa parede que separa a cavidade abdominal da coluna, naquele tubo interno, apertando aquele tubo de fora para dentro. Enquanto a pressão na cavidade abdominal acontece de dentro para fora, na área da coluna acontece de fora para dentro.
Mas a gente não vai direcionando o fluxo só para a cavidade do abdômen. Depois que a pressão já foi suficientemente aumentada na cavidade do abdômen, a gente deixa que esse fluxo vaze, transborde para a região torácica, expandindo as costelas, empurrando essas paredes torácicas para fora e, consequentemente, também aumentando a pressão de fora para dentro, nesse volume da coluna vertebral. E vá mantendo essas respirações dessa forma, tentando perceber cada vez mais nitidamente a relação da pressão com a coluna vertebral. A pressão, especialmente no momento inspiratório, é o momento onde a gente está preenchendo, trazendo algo para dentro, aumentando a pressão. Durante as expirações, nós esvaziamos. Não desvie a sua atenção da área da coluna vertebral. Quando soltar o ar da próxima vez, deixe a respiração livre. E voltamos a nos deitar de costas. Se quiser ficar sentado, fique. Quando se deitar de costas, deixe as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. E simplesmente observamos os efeitos. Os efeitos sobre dois aspectos. Sobre o ritmo respiratório e sobre o ritmo das atividades mentais. Percebendo a relação muito próxima que existe entre respiração e atividade mental. Procure não deixar que os sentidos e a mente te levem para fora. Mantenha a sua atenção no espaço interno.
E então nos sentamos. Quando se sentar, observe o corpo. Procure simplesmente sentir a existência do corpo. Talvez depois de uma prática de pranayama, a nossa percepção do corpo fica mais expandida. É a respiração como forma de sentir o corpo. Na sua superfície, na pele e da pele para dentro. Sentir que a respiração acontece pelo corpo. E talvez fique claro essa relação entre a respiração e o estado mental. Nós não fizemos nada com a mente, não fizemos nenhuma técnica mental, mas talvez o ritmo dos nossos pensamentos tenha se alterado. Nós vamos começando a voltar, fazendo respirações mais profundas. Respire profundo algumas vezes, comece a fazer alguns movimentos com o corpo. Até que possa também ir aos poucos abrindo os olhos. Não voltamos imediatamente, não voltamos bruscamente. Assim como a gente vai construindo lentamente um caminho de aprofundamento, nós voltamos também devagar. Nós voltamos a perceber o ambiente externo, voltamos a olhar para ele, mas sem abandonar completamente, sem perder completamente a percepção do nosso espaço interno. Algo fica. Assim como os efeitos que a gente vem observando dessas técnicas, hoje é a quarta técnica, assim como a gente percebe que esses efeitos perduram além do tempo que a gente está executando a técnica, então alguma coisa talvez ainda fique aqui. Trecho de La Rosa. E ele cita Heidegger. Ele diz que em Heidegger encontramos uma definição de experiência que ele quer trazer aqui para essa apresentação. Onde ele diz: fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós.
que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer. Fazer, entre aspas, significa aqui sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Então, quando a gente vai falando em fazer, esse fazer ele é sempre paradoxal, esse fazer ele é sempre de duas mãos. Nós fazemos sim, quando a gente está aprendendo uma técnica, quando a gente está querendo dominar uma técnica, quando a gente está querendo adquirir uma coordenação motora, né? Aprender alguma coisa, como quem aprende um instrumento. Nós fazemos, e esse fazer ele é um fazer da ordem da ação. Eu tenho a minha vontade e faço. Para que, em algum momento, depois, né, quando isso já se introjeta no corpo, quando nós incorporamos, para que esse fazer possa se tornar um fazer entre aspas, para que esse fazer ele se apodere de nós. E o sujeito da experiência, então, ele é um sujeito alcançado, tombado, derrubado. Não é um sujeito que permanece sempre em pé, ereto, erguido, seguro de si mesmo. Não é um sujeito definido por seus sucessos, por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes, porque aquilo de que faz experiência dele se apodera. O contrário do sujeito da experiência, o sujeito incapaz da experiência, seria um sujeito firme, forte, impávido, inatingível, erguido, anestesiado, apático, autodeterminado, definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade. Talvez seja esse tipo de sujeito que a gente vai querendo raspar quando a gente pega e vai raspando a tinta, que nos pintaram esses sentidos e nos moldaram, né, essa forma de ser, sempre muito determinado. Muito bem, gente. Muito bem. Então, é isso. Amanhã nos encontramos às 7 horas. Amanhã o tema é som, o mantra. A gente vai procurar observar como o som interfere na nossa respiração, como o som afeta o nosso estado mental. Né? O som é o nosso tema de amanhã. Tá? Por favor, confirmar o início em 2 de fevereiro. Não, início em 1º de fevereiro. Então, nosso programa de práticas, nosso novo programa, começa 1º de fevereiro, que é terça-feira da semana que vem. Amanhã eu vou fazer uma live à noite. Então, além da nossa prática da manhã, assim como eu fiz na semana passada, eu vou fazer uma live à noite. E nessa live à noite a gente vai recapitular essa segunda parte do programa, a parte da técnica. E eu também vou falar mais sobre o programa de práticas que começa na semana que vem. Então, bom, eu vou mandando as informações nos grupos, aqui no Instagram e na live. E você que se interessa vai vendo tudo isso e pode se inscrever, pode me mandar mensagem, pode tirar dúvidas, tá bom? E ao longo dessa semana ainda, então, a gente vai podendo fazer essas inscrições. Começamos a partir da próxima semana. Então, obrigado. Bom começo de semana para nós. Boa segunda-feira. Beijos. Até amanhã.